Queridos, nós vamos fazer uma breve reflexão hoje, falando um pouco sobre graça, que é um tema muito extenso e difícil de ser esgotado, mas vamos refletir na palavra de Deus em cima de Efésios 1, versículos 6 a 8, que diz o seguinte: portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, e que Ele nos deu com tanta fartura. Esse tema de graça é sempre muito bom e gostoso falar sobre ele, apesar de que nós não temos a real dimensão do que vem a ser isso. Mas o apóstolo Paulo diz aqui na sua carta aos Efésios que devemos louvar a Deus, ser gratos a Deus, ter uma atitude de gratidão sempre por conta dessa graça que nos alcançou. E a graça de Deus, quando nos alcança, que é fruto do seu amor, né? É fruto do amor de Deus, essa graça, quando nos alcança, ela traz libertação, ela traz salvação, ela liberta da escravidão, ela liberta das garras do pecado e ela nos coloca numa condição de nos tornarmos filhos amados de Deus. Então, a graça está aí disponível para todos. Todos têm acesso a essa graça, porque Deus é amor e a sua morte na cruz é suficiente para todos. Essa graça só se tornou possível por conta da morte de Cristo, porque alguém já disse que graça é um favor imerecido, ou seja, nós recebemos algo que nós não merecíamos, ou que nós não merecemos. E o que é que a gente merece? A morte, por conta do pecado original de Adão e Eva lá no início no paraíso. Então todos nós nascemos pecadores. O natural é que sejamos todos condenados. Mas Deus, no seu infinito amor, agiu com graça, morrendo em nosso lugar. A justiça de Deus precisava ser satisfeita. E essa justiça, para ser satisfeita, foi preciso o próprio Deus se tornar humano, se tornar um como nós e morrer por nós, sem pecado. Então, o amor de Deus é tão grande, que é quem motiva essa graça, que ele chegou ao ponto de se humanizar para que pudéssemos ter acesso a ele pela cruz de Cristo. Então, queridos, tudo, absolutamente tudo converge para a cruz de Cristo. Morte e ressurreição de Cristo. Isso faz toda a diferença. E essa graça, quando nos alcança, nós devemos ter uma atitude de gratidão, como já foi dito aqui. A questão é, temos sido gratos? A gente acaba se acostumando com essa salvação. A gente acaba se acostumando e isso passa a ser muitas vezes apenas um jargão. Mas o que o Senhor quer de nós é que de uma forma contínua a gente tenha gratidão no coração, uma gratidão verdadeira, sabe? Uma alegria, um contentamento, uma satisfação nele, pelo que ele é, pelo que ele fez e pelo que ele faz por nós ainda hoje. Então, a primeira coisa que eu queria refletir, primeiro, era que nós realmente fôssemos gratos a Deus, que a gente pudesse ter essa leitura introspectiva e pudéssemos de fato perceber o quão grandiosa é essa graça. Essa graça nos coloca numa condição de vida eterna, de vivermos com o Pai hoje, aqui e agora, e transcendermos o tempo e estarmos com Ele na eternidade. Então, a graça que nos dá essa condição. Então, nós precisamos ser gratos por isso. Mas também nós precisamos fazer uma leitura que, uma vez que fomos alcançados por essa graça e que é fruto do amor, e o amor é Deus, porque Deus é amor, nós não temos como conter esse amor em nós. Então, o amor precisa sair pelos nossos poros. Então, essa graça nos leva também a ter uma atitude de serviço. Essa graça nos leva
a olhar para o outro com um olhar gracioso, com um olhar também de misericórdia, com um olhar de socorro, com um olhar de cuidado. Então, a graça que não se materializa com atitudes concretas para com o outro, não foi graça, queridos, não é graça. Graça que é graça é aquela que transcende e agracia aqueles que estão ao nosso redor. Então, que a gente pense e reflita sobre isso. Sejamos gratos pela graça, porque ela nos alcançou. Mas tenhamos atitudes que comprovem que fomos alcançados por essa graça e que esse amor tão grande saia pelos nossos poros e possamos exalar de fato o perfume de Cristo, o bom perfume de Cristo.